Graça e paz, irmãos, boa noite. Nesse momento, nós iremos iniciar o nosso culto noturno. E nesse momento, eu estarei aqui orando, pedindo a Deus para que fale ao seu coração durante toda essa noite. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse dia que o Senhor nos está concedendo. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Pai. Senhor, eu te peço pela direção desse culto, fala aos nossos corações. Espírito Santo, vem falar, Deus, com cada um, Jesus. Muito obrigada por tudo o Senhor nos tem feito. Deus nos abençoa, Deus, com a benção da saúde. Senhor, eu te agradeço, Deus, por cada momento que o Senhor nos proporciona na tua presença, Deus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. E o tema que eu irei ler aqui, da leitura bíblica de Josué, ele diz assim: seja forte e corajoso. Essa leitura se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, meu irmão? Creia nessa palavra, porque o Senhor vai estar conosco a todo momento. E nesse momento nós iremos cantar o hino que se encontra no cantor cristão 324, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não temo temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele meu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, vem me livrar. A sua graça não recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre,
Nesse momento, nós iremos ter um momento de intercessão e eu convido nosso pastor Antônio para que possa estar conduzindo esse momento. Vamos orar nesse momento. Os irmãos aqui, cada irmão em sua casa, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui neste momento para celebrarmos culto ao Senhor, porque nós entendemos que Tu és o Deus verdadeiro e Tu és digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e todo o nosso culto, Pai. Nós queremos neste momento colocar diante de Ti, ó Pai, a Tua igreja. Tu sabes, ó Deus, de tudo o que acontece no meio do Teu povo, famílias que estão tão precisadas do Senhor, famílias que carecem tanto da Tua ajuda neste momento, principalmente aquelas que estão lidando com a questão da enfermidade, então, ó Deus, estão suplicando a Ti o Teu socorro, o Teu alívio e a Tua cura, Senhor. Ó Deus, visita essas famílias com a Tua misericórdia. Visita essas famílias com a Tua mão de graça estendida, porque nós não temos um outro Deus além de Ti. Por isso, Pai, é somente a Ti que nós clamamos. É diante de Ti que nós colocamos as nossas vidas, alegrias, tristezas, ansiedades, expectativas, colocamos tudo diante do Senhor, na certeza de que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa ricamente a Igreja Batista de Campo Limpo e as Tuas igrejas de um modo geral, o Teu povo que chama pelo Teu nome, Pai. Ó Deus, volta para nós com o Teu olhar de misericórdia, porque nós precisamos tanto do Senhor. Podemos dizer como o salmista, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ó Deus, cuida do Teu povo, principalmente nesse momento tão turbulento. Cuida do Teu povo, abriga o Teu povo debaixo das Tuas asas, Pai, até que toda essa calamidade venha passar e o Teu povo volte a celebrar o Teu nome, a viver com intensidade a fé cristã. Abençoa, Pai, ricamente a Tua igreja e todos os Teus filhos. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Faremos agora a leitura bíblica, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Amém. Nesse momento, nós iremos louvar o Senhor com a canção Não Pare. Que essa canção possa tocar o teu coração e te trazer coragem e força. Porque Deus não se esqueceu de você. Deus está contigo, então por isso, não pare. Vamos louvar ao Senhor.
Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. E esse próximo louvor que nós iremos entoar, ele diz: quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? O nome dele é Jesus Cristo. E é nessa fé, e é nessa esperança que nós cremos. Quando estiver em frente ao mar, quando estiver de frente de uma dificuldade, o irmão pode clamar ao Senhor, o irmão pode clamar a Deus.
que Ele vai abrir o mar. Nós não sabemos como, nós não sabemos quando, mas pode ter certeza que o Senhor está do nosso lado e que o Senhor vai abrir o mar. Independente se para os olhos humanos seja algo impossível, mas nós cremos que para Deus, para aquele que crê em Deus, nada é impossível. Então vamos louvar o Senhor nessa certeza, nessa fé. Vamos louvar o Senhor, o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas no Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor, hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado canta. Do outro lado canto.
Nesse momento, eu estarei fazendo um solo. E essa canção, ela diz: Deus vem me socorrer. E diante de tudo que já foi cantado aqui essa noite, essa música também tem a ver com o nosso tema, seja forte e corajoso. Então, essa música, ela diz para você crer, porque o Senhor, Ele vai estar todo momento a te socorrer, mesmo parecendo aos olhos humanos que não é possível. O Senhor irá nos socorrer. E a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então creia que o sol vai se pôr para você. Creia que a alegria virá. Vamos louvar ao Senhor. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim, o milagre que eu preciso está em ti. O sol já se foi, a dor não se foi. O que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio à provação. Revela o meu poder a mim, o milagre que eu preciso está em ti. Sim, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Filho, estou aqui, estendo a minha mão. Eu vim cuidar de ti, sarar teu coração. Te faço reviver em meio à provação. Sinta agora o meu poder. Se precisas de um milagre, estou aqui. Estou aqui.
estendo a minha mão, eu vim cuidar de ti, sarar teu coração, te faço reviver em meio à provação. Sinta agora o meu poder, se precisas de um milagre, estou aqui. Estou aqui, filho, eu estou aqui. Amém. Nesse momento, iremos ter um momento da mensagem. Eu convido o pastor Antônio. Ele estará conduzindo esse momento. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Antes de entrarmos propriamente na palavra, eu gostaria de trazer uma palavra de orientação. Nós estamos mais uma vez aqui, hoje à noite, para celebrarmos um culto a Deus. E todas as vezes que nós estivermos celebrando o culto a Deus, devemos ter em mente 3 propósitos. O culto é para engrandecimento, para engrandecer e glorificar a Deus. O culto é para edificar a vida dos irmãos. E o culto é para confrontar os pecadores com a verdade da palavra de Deus. E para que esses objetivos sejam alcançados, eu gostaria de aconselhar os irmãos a não simplesmente assistir o culto diante de uma tela da TV, diante de uma tela do computador ou do seu celular. Eu quero aconselhar o irmão a assistir participando. Como assim? No momento que for para orar, que o irmão ore. No momento que for para cantar, que o irmão cante. E no momento que for para ler a palavra, o irmão esteja lendo a palavra. Aí o irmão não vai estar assistindo o culto da igreja, o irmão vai estar participando do culto da igreja. Estou trazendo essa palavra porque nesse momento de culto virtual, talvez o irmão tenha a impressão que em casa o irmão só precisa ligar o seu aparelho e assistir. Mas eu gostaria de desafiar o irmão a participar do culto, de cada ato do culto, como se o irmão estivesse presente na igreja. Ok? Eu quero ler o texto da nossa reflexão hoje à noite, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 22. Hebreus, capítulo 13, versículo 22. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque
de maneira abreviada vos escrevi. Que os irmãos suportem essa palavra de exortação escrita tão abreviada como disse Paulo. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje à noite neste culto, com base nesse texto que acabamos de ler, Hebreus 13, 22, e também em todo o livro de Hebreus, é uma palavra de exortação em tempo de sofrimento. É exatamente isso que eu quero compartilhar hoje à noite, exortações em tempo de sofrimento. E para que nós tenhamos uma compreensão melhor dessa palavra de exortação vinda da parte de Deus em tempo de sofrimento, nós precisamos compreender, ainda que seja de maneira muito simples, 3 coisas no livro de Hebreus. Precisamos compreender, primeiramente, para quem o autor escreveu esta carta. Quem são os destinatários dessa carta? Essa carta foi escrita para cristãos que saíram do judaísmo, do ritualismo do judaísmo e abraçaram a fé do cristianismo. Então a carta aos Hebreus era escrita para aqueles que saíram da ritualidade do judaísmo e abraçaram a fé do cristianismo. Uma segunda coisa que precisamos compreender para entendermos melhor essa palavra de exortação, precisamos compreender a data em que esta carta foi escrita. E só para passar para os irmãos aqui hoje à noite, a carta aos Hebreus ela foi escrita provavelmente, segundo os estudiosos, no ano 64 depois de Cristo. E para que haja uma compreensão melhor desse período histórico, contexto histórico, o ano 64 depois de Cristo é o período do imperador Nero. E esse foi o período de maior sofrimento para os cristãos, porque o objetivo de Nero era exatamente exterminar todos os cristãos em Roma. É um período marcado pelo crescimento e também pelo sofrimento. Tem um advogado africano chamado Tertuliano. Ele vai dizer que o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais se derramava, mais se multiplicava. Então, quanto mais a igreja sofria, mais ela crescia. Quanto mais ela crescia, mas ela sofria também. Precisamos compreender os destinatários, para quem foi escrita, período que foi escrita, e precisamos compreender uma terceira coisa, precisamos compreender o propósito da carta. Essa carta foi escrita, meus irmãos, para trazer encorajamento, porque diante do sofrimento, muitos estavam abandonando a fé, e esta carta foi escrita provavelmente por Paulo, exatamente para dar encorajamento àqueles que estavam abandonando a fé por causa do sofrimento. Daí o nosso tema, exortações em tempo de sofrimento. E para fins didáticos, eu quero dividir a minha reflexão hoje à noite em 2 partes. A primeira parte, nós temos exortações daquilo que nós não devemos fazer. Em tempo de sofrimento, o que nós não devemos fazer.
eu quero chamar a sua atenção. Primeira coisa que o texto sinaliza, a carta de Hebreus sinaliza, é que em tempo de sofrimento nós não devemos permanecer imaturos na fé. No capítulo 5, versículo 12, olha o que é que diz esse texto. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos escreva e vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui que nós não devemos permanecer imaturos na vida cristã no tocante à fé. Os irmãos já tinham tempo demais, deveriam ter aprendido demais, mas ainda precisavam ser ensinados a respeito dos rudimentos da fé. Então não devemos, em tempo de sofrimento, não devemos permanecer imaturos na fé. Mas a segunda coisa que não devemos fazer em tempos de sofrimento, a segunda exortação que não devemos fazer, ele diz que nós não devemos deixar a igreja. E certamente naquele período, por causa do sofrimento, tanta gente estava abandonando a igreja, a congregação. Olha o que ele diz no capítulo 10, 25. Não deixando a vossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, a segunda exortação, nós não devemos abandonar a congregação. E ele diz isso, traz essa palavra de exortação, porque naquele momento, naquele período, naquele contexto, o sofrimento era tão grande que muitos estavam abandonando. Não devemos permanecer imaturos na fé, não devemos deixar a congregação nesse período de sofrimento. E a terceira exortação, em tempo de sofrimento, nós não devemos retroceder na fé. Olha o que diz o 10:38. 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então essa primeira parte, em tempo de sofrimento, não permanecer imaturos na fé, não abandonar a congregação e não retroceder na fé. A segunda parte da nossa reflexão, em tempos de sofrimento, nós temos as exortações daquilo que precisamos fazer. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite o que devemos fazer em tempos de sofrimento. Primeira coisa que nós devemos fazer está no capítulo 2, versículo 1. Devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos. Olha o que ele diz aqui. Portanto, devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Essa é a primeira exortação positiva. Devemos nos apegar de uma maneira mais firmes às verdades que temos ouvido. E essas verdades são as verdades do capítulo 1, que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que os sacerdotes, é maior do que o templo, tem uma proposta melhor, tem uma aliança melhor, tem um resultado melhor. Eles devemos nos apegar com mais firmeza a essas verdades que temos ouvido e jamais devemos nos desviar delas.
Essa é a primeira exortação positiva. Em tempos de sofrimento, devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvido. A segunda, em tempos de sofrimento, Paulo exorta aqui que devemos prosseguir para a perfeição. Capítulo 6, versículo 1. Chama a atenção dos irmãos, estamos passeando pela Bíblia, e ele diz aqui, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de uma fé em Deus. Devemos prosseguir para uma vida de maturidade. Nesse tempo de sofrimento, nós devemos avançar para uma vida de uma maturidade maior, de uma consistência maior na vida cristã. Mas eu ainda tenho outras recomendações aqui. Em tempos de sofrimento, queria chamar a atenção dos irmãos. Ele diz, devemos nos aproximar mais e mais de Deus. Chama a sua atenção para o capítulo 10, versículo 22. Ele diz, aproximemo-nos mais e mais de Deus. E ele diz de que maneira nós devemos nos aproximar mais e mais de Deus. Ele diz, se aproxime de Deus com o coração verdadeiro. Se aproxime mais e mais de Deus com uma fé verdadeira. Se aproxime mais e mais de Deus com a consciência limpa e purificada. Aproximemo-nos mais e mais de Deus neste momento de sofrimento. E eu creio que esse momento de pandemia, já quase 120 dias, eu creio que Deus tem nos dado a oportunidade de nos aproximarmos mais e mais dEle. Eu acho que nunca se orou tanto, nunca se leu tanto a Bíblia, nunca se clamou tanto como nos dias que nós estamos vivendo. E é isso que Paulo diz aqui. Eu creio que Paulo, nessa exortação, em tempos de sofrimento, aproximemo-nos mais e mais de Deus. Agora com um coração verdadeiro, com a fé verdadeira e com uma consciência limpa, sem nenhuma culpa e sem nenhuma acusação. Tem algumas outras exortações aqui. Em tempos de sofrimento, uma outra recomendação de Paulo aqui, estou dizendo de Paulo porque eu acredito que Hebreus é de autoria de Paulo. Em tempos de sofrimento, ele diz, olha, devemos guardar com mais firmeza a nossa esperança. Olha o que é que diz, capítulo 10, versículo 23. Guardemos de maneira firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Devemos guardar com muita firmeza a confissão da nossa esperança. Parece até o tema de missões. Eu creio. Devemos afirmar nesse momento. Eu creio. Eu tenho certeza. Eu espero por Ele, porque Ele é fiel. Mas eu estou caminhando para terminar. Em tempos de sofrimento, uma outra recomendação do autor de Hebreus é que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Hebreus 12, 14. Pedro vai ter muito texto para editar, viu, Pedro? Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e segui também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a última exortação: em tempos de sofrimento,
Eu sou encorajado pela palavra de Deus a correr com perseverança a carreira que está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí tem a proposta: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em tempos de sofrimento, nós somos exortados a viver assim. Não devemos permanecer imaturos na fé, não devemos deixar a congregação e não devemos retroceder na nossa crença. Devemos continuar dizendo: eu creio. Mas em tempos de sofrimento, o que é que devemos fazer? Devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos. Devemos caminhar para a maturidade. Devemos também nos aproximar mais e mais de Deus. Devemos guardar com firmeza a esperança. Devemos seguir a santificação. E devemos correr a carreira proposta, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja, quero deixar para o irmão. E eu gostaria de encerrar esta reflexão. Pedro vai colocar depois disso aí uma música que marcou muito a minha vida, de um grupo que eu sei que vocês não conhecem aqui, o grupo é Milad, que diz: não venha sobre ti nenhum desgosto, nenhuma tristeza. Não tenha sobre ti nenhum desgosto, nenhuma tristeza. E ele diz que nós devemos tão somente confiar no Senhor, porque é dele, tão somente dele, todo o trabalho. E o nosso trabalho é só descansar nele. Você vai ser tremendamente abençoado com essa música, porque essa música tem uma exortação muito apropriada para a nossa alma. Nós devemos descansar no Senhor, porque Ele trabalha quando nós descansamos nele. Que Ele nos abençoe. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra e pelos ensinamentos que a mesma traz ao nosso coração. E o nosso desejo é que esta palavra, estas exortações em tempos de sofrimento, possa servir de uma maneira tremenda para cada irmão. Cada irmão se sinta desafiado, encorajado a permanecer lado a lado com o Senhor, sabendo que o Senhor não vai nos desamparar em nenhum momento da nossa estrada. Ó Deus, nos abençoa e nos ajuda a caminhar desta maneira, cabeça erguida, altaneiramente, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Este é o nosso desejo e é a nossa oração, em nome de Jesus. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu.